Como estão? Todos jóia? Espero que sim. E hoje nós iremos falar de um assunto muito importante a respeito da oração, né? Nós estamos preparando as orações que nós iremos explicar, tá? A oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, qual a importância da oração nas nossas vidas. E hoje nós iremos falar um pouco a respeito da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, qual a importância que a oração do Pai Nosso tem nas nossas vidas? Essa oração tão bela que Jesus, que brotou do próprio Deus, né? Brotou do coração de Jesus para nós, tá certo? Então, antes da gente começar, vamos rezar um Pai Nosso para que nós possamos pedir para que o Pai do céu possa estar conosco, possa estar nos abençoando, derramando as suas bênçãos e as suas graças sobre cada um de nós. Importante, hein? Sempre antes da gente começar a oração, é sempre com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o sinal de fé, é o sinal do cristão, é o sinal de que nós estamos na caminhada junto com Deus. Então é importante a gente sempre, antes de começar a oração, a gente fazer o sinal da Trindade. Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, eu preparei para vocês um pouquinho a respeito da oração do Pai Nosso, de uma série de orações que nós iremos fazer explicando a cada uma, tá? Então vamos lá. A oração do Pai Nosso, quando os discípulos os 12 apóstolos viram os discípulos de João Batista orando, né, rezando, perguntaram para Jesus, disseram: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Então Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Então é uma oração que brota do próprio Deus, né? Jesus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus. Então isso é uma oração muito bela, muito rica. E o importante é que na missa também, é uma das únicas orações que nós rezamos na missa, né? A oração do Pai Nosso, né? A oração, quando o padre fala rezemos juntos, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Então a oração do Pai Nosso é uma oração muito rica, muito bela. Só que na missa nós rezamos o Pai Nosso, só que a gente nunca parou para pensar, fazer uma reflexão a respeito do Pai Nosso, né? O que Deus está querendo falar para nós? O que Jesus, com a oração do Pai Nosso, quis nos dizer? Tá certo? Então vamos lá. Eu vou pedir para abrir o slide aqui, que tem uma passagem no Catecismo da Igreja que é muito rica, né? De Santo Agostinho. Olha o que Santo Agostinho nos fala, né? O Catecismo da Igreja nos diz, na última parte, no número 2762, tem uma frase de Santo Agostinho que diz: investigada todas as orações que possamos encontrar, até mesmo na Sagrada Escritura, não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor. Então, o que Santo Agostinho quis dizer para nós? Santo Agostinho, que é o doutor da Igreja, né? Santo Agostinho quis dizer o seguinte, que se a gente investigar todas as orações, né, a gente vai encontrar nela alguma coisa que está ligada no Pai Nosso, né? Porque o Pai Nosso é uma oração muito rica, muito bela. E esse Pai Nosso, o que eu fiz? Eu destrinchei 7 pedidos que nós fazemos na oração do Pai Nosso e muitas vezes a gente não presta atenção, né? Tem 7 pedidos ali que nós fazemos e às vezes a gente reza e não presta atenção, mas ali tem 7. Eu já falei numa das aulas que eu dei para vocês a respeito dos números, né? E o número 7, gente, é um número precioso na Sagrada Escritura, é um número precioso para a igreja. Por quê? Porque o número 7 ele vai sempre estar presente. O número 7 é um número que a igreja chama de número da perfeição, tá? Deus, quando ele criou o mundo no 6º dia. Em 6 dias Deus criou o mundo. E no 7º dia ele descansou. Ou seja, o 7 é um número perfeito. Tá? Então o 7 é um número muito rico para nós. Né? E tem também, Jesus contou 7 parábolas. Né? Se a gente for pegar lá as parábolas de Jesus, a gente contar, tem 7 parábolas lá. Então o número 7 é um número muito rico. Né?
os 7 sacramentos da igreja, olha os 7 presentes de novo aí, tá? Então, se a gente for pegar, o número 3 é o número de Deus. Já expliquei isso, mas eu vou relembrar, tá? O número 3 é o número de Deus. Deus, ele é 3 vezes santo. Ele é santo, santo, santo. Por isso que a igreja diz que o número 3 é o número de Deus. E o número 4 é o número do mundo, né? Se a gente for pegar o número 4 e analisar, o que a gente vê lá? A gente vê lá os quatro pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. Tá? E tem também os 4 elementos que nós não conseguimos viver sem ele, né? Terra, água, fogo e o ar. Olha que beleza. Então, o número 3 é o número de Deus, Deus é 3 vezes santo, e o número 4 é o número do mundo. Então, se a gente for somar 4 mais 3, quanto que dá? 7. Olha aí que beleza. É o número da perfeição, né? O número do... quando Deus criou o mundo, falou, olha, o mundo está perfeito em 6 dias, e no 7 ele descansou. E no Pai Nosso também aparece o número 7, tá? Olha que riqueza para nós, né? Aparece o número 7. E desses 7 pedidos, nós vamos fazer agora uma breve introdução do que Deus quer falar para nós nesses 7 pedidos do Pai Nosso. Então vamos lá, vou pedir para projetar aqui. Então o primeiro, vamos lá. O Pai Nosso, lembrando que nós dividimos o Pai Nosso em 2 partes, tá? Nós dividimos o Pai Nosso em 2 partes. A primeira parte, né? Pedimos todas as coisas que são eternas, né? Ou seja, que não irão passar, né? Então a gente diz, Pai Nosso que estais no céu. Isso é um vocativo que nós fazemos, que enche o nosso coração de alegria em saber que Deus, o nosso Pai, está no céu. Isso enche o nosso coração de alegria. Então a primeira parte, nós pedimos, né? Todas as coisas que são eternas, né? Ou seja, tudo aquilo que nós iremos levar daqui, da glória da terra para o céu. Então essa é a primeira parte. E na segunda parte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós pedimos as coisas que são transitórias, ou seja, as coisas que lá no céu não serão mais necessárias, né? Por quê? Porque lá no céu nós iremos contemplar o pão. Nós não vamos pedir mais esse pão que nós temos aqui, nós iremos comer o pão eterno, né? O pão dos anjos, né? Aquele pão que os anjos se alimentam todos os dias. Então, nós dividimos o Pai Nosso em 2 partes. A partir de hoje, nós vamos prestar atenção nisso, tá? Na primeira parte, nós pedimos as coisas que são eternas, as coisas que não irão passar, e na segunda parte, nós pedimos as coisas que são transitórias, aquelas coisas que no céu nós não iremos mais precisar, tá bom? Então, vamos lá, vou pedir para projetar aqui. Vamos lá. O primeiro pedido, tá? Então, nós rezamos, Pai Nosso que estais nos céus. Isso é um vocativo, tá? Que enche o nosso coração. Aí vem o primeiro pedido. Santificado seja o vosso nome, né? Ou santificado seja o teu nome, né? O que significa isso para nós? Santificar o nome de Deus quer dizer dar glórias a Deus, né? Encher o nosso coração de alegria e dizer, santificado, Senhor, seja o teu nome, tá? Que Deus seja santificado nas nossas vidas, que Deus seja glorificado nas nossas vidas, né? É render graças, é render glórias a Deus, né? Reconhecer a Deus como finalidade das nossas vidas. Olha que maravilha, né? A gente reconhecer que Deus é a finalidade, é o começo e o fim. É por isso que tem lá, se a gente olhar na igreja, tem um alfabeto grego, né? A letra alfa e ômega, o princípio e o fim, né? Deus é o sentido da nossa vida. Então é isso, né? Santificar o nome de Deus, né? Ir à missa para santificar o nome de Deus aos domingos, né? Quando a gente vai na missa, a gente vai santificar, guardar o domingo, santificar o nome de Deus. Essa é o primeiro pedido que nós fazemos. Olha, Senhor, que seja santificado o teu nome. Esse é o primeiro pedido. Vamos para o segundo pedido? Venha a nós o vosso reino. Olha que maravilha, venha a nós, que nós possamos ir ao reino de Deus, né? Então a gente pede para Deus, para que quando a gente partir dessa vida, porque essa vida a gente sabe que é passageira, um dia a gente vai ter que partir, isso não tem jeito, tá? Isso é uma certeza que nós já trazemos conosco desde o dia que nós nascemos, né? O ser humano, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Então isso é uma certeza. Então o Pai Nosso, Jesus vem dizer para nós, ó, venha a nós ao teu reino, né? O vosso reino, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que um dia, né, que nós sejamos admitidos na glória dos céus, né? Que Deus possa nos admitir, nos receber no céu, né? Que nós possamos
comer aquele pão eucarístico que os anjos comem, né? Aquele pão que os anjos comem, né? Como diz a música, eis o pão que os anjos comem. Então, que um dia que nós possamos participar dessa glória, né? Que nós possamos ir até o reino de Deus, tá bom? Esse é o segundo pedido. Vamos para o terceiro pedido, vamos ver? O terceiro pedido, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Aí eu coloquei aqui embaixo. Nós sabemos que a vontade de Deus já é realizada no céu, né? Quando a gente diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque no céu a vontade de Deus já é feita, né? Deus já é contemplado no céu pelos anjos, pelos santos, tá? Pelos arcanjos, pelos querubins, pelos serafins. Então ele já é glorificado nos céus. E o que Jesus vem dizer para nós? Que nós possamos fazer isso aqui também na terra. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos na terra, que seja para santificar o nome de Deus, que o nome de Deus seja santificado nas nossas vidas, seja santificado nas nossas famílias, nas nossas casas. A gente está em comunhão com as nossas famílias, sempre santificando o nome de Deus, honrando o nosso pai, honrando a nossa mãe. Isso tudo faz parte de santificar o nome de Deus. Ainda diz um pouco, pedacinho embaixo ainda, né? Que ela seja feita na terra como é realizada nos céus, né? Então eu escrevi aqui que nós sabemos que a vontade de Deus já é realizada no céu, que ela seja feita na terra como é realizada no céu, ou seja, a vontade de Deus já é realizada no céu, mas que ela seja feita também aqui na terra, tá bom? Esse é o terceiro pedido. Vamos para o quarto pedido? Vamos lá? Quarto pedido. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui já é a segunda parte do Pai Nosso, tá? Que nós estamos rezando já, que nós estamos orando. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa segunda parte já é aquelas coisas transitórias. É o pão que nós, lá no céu nós não iremos precisar, né? Nós não iremos precisar de comida. O céu, não é, a palavra de Deus, ela já diz, né? O céu não é comida, o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é amor. É adoração a Deus, né? O próprio Deus, né? A gente vai contemplar a Deus face a face. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós estamos fazendo um pedido para aquilo que nós necessitamos, né? O pão de cada dia, segundo a tradição da igreja, é a própria Eucaristia. Olha que maravilha. Que nós possamos comungar essa Eucaristia a cada dia, né? Que nós não possamos comungar de brincadeira, que nós não possamos levar o sacramento da Eucaristia a sério, que nós possamos realmente estudar a Eucaristia. Quando a gente entra lá para fazer a catequese, que nós possamos entrar com o nosso coração para aprender as coisas de Deus, as coisas da igreja, aquilo que a igreja nos ensina, né? Então, quando a gente pede, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão de cada dia, segundo a tradição da igreja, é a Eucaristia. E tem também o pão material, né? O pão material é aquele pão que a gente come, né? O pão do nosso trabalho, o pão do nosso suor, o pão da nossa luta. Então esse pão, o que é esse pão material? O que é esse pão na Sagrada Escritura? Pão é minha saúde, pão é meu trabalho, pão são meus filhos, pão é minha família. Tudo pão na Sagrada Escritura é tudo aquilo que nos ajuda a viver. Tá? Então, o pão é isso. Quando Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem. Tá? Nem só do pão. O pão é minha saúde, o pão é meu trabalho, o pão são meus filhos, o pão é minha família. Então, nem só disso vive o homem. Tá? O homem vive de verdade quando ele vive da palavra de Deus. Né? Quando ele vive o pão nosso de cada dia. Esse pão que, segundo a tradição da igreja, é a Eucaristia. Esse é o quarto pedido. Vamos lá? Quinto pedido. O quinto pedido, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha que maravilha. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas. Que nós possamos rezar isso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando a gente for rezando o Pai Nosso, a gente tem que ir digerindo tudo isso. Né? Não é rezar com pressa, eu vou rezar logo com pressa porque eu preciso logo acabar a oração. Não. É rezar digerindo aquelas palavras, pensando, né? Meditando aquilo que o próprio Deus quis dizer para nós. Né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui, nós pedimos a Deus que perdoe as nossas faltas, ou seja, a nossa desobediência a Deus, né? Quer conquistar o coração de Deus, seja obediente, né? A Sagrada Escritura ela vem dizer para nós claramente, Jesus Cristo
foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha que maravilha. O próprio Jesus foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Né? A morte de cruz naquele tempo era uma morte que ninguém queria passar. Né? Era como se fosse uma pena de morte hoje para nós. Por quê? Porque a pessoa, quando era crucificada, primeiro ele ficava à beira do caminho, era crucificado pelado, né? Para que todos que passassem vissem, olhassem, tirava sarro, olhava para aquele homem crucificado e começava a tirar sarro, porque era uma vergonha muito grande. Além de estar morrendo aos poucos, ainda morria pelado, né? Nu, para que todos que passassem ali tirassem sarro. E Jesus suportou tudo isso. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, se tem uma coisa que a gente conquista o coração de Deus, é sendo obediente a Deus, né? É obedecer aos mandamentos, obedecer os mandamentos da igreja, participar da missa, respeitar o nosso pai, respeitar a nossa mãe. Tudo isso faz parte da obediência a Deus, né? Ser obediente à palavra de Deus, ser obediente àquilo que a igreja nos ensina, aquilo que o nosso pai nos ensina, aquilo que a nossa mãe nos ensina. Tem gente que às vezes desobedece as pessoas, né? Não respeita, mas a gente vê muito isso. As crianças na escola hoje, ela não respeita mais, é querendo brigar com o professor, é querendo desrespeitando o pai no meio da rua, desrespeitando a mãe, não tem mais respeito por aquelas coisas sagradas, né? A gente já vê hoje que desrespeita muitas pessoas. Então, ser obediente a Deus é isso, é obedecer, né? Perdoar as nossas ofensas, né? Deus perdoando tudo aquilo que nós cometemos de errado. E qual é a maneira de Deus perdoar as nossas ofensas? É através da confissão, né? Quando a gente estiver em pecado, né? Quando a gente achar que a gente pecou, então a gente procurar o sacramento da confissão, né? Ir lá, pedir o perdão do próprio Deus através do sacerdote, né? Confessar os nossos pecados. A Sagrada Escritura, ela fala para nós isso, né? Quando Jesus enviou os 12 discípulos, ele disse o seguinte: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A quem perdoar os pecados, esses lhes serão perdoados. A quem não perdoar, esses serão retidos. Então, quando a gente vai confessar com o padre, a gente vai prestar atenção a partir de hoje. Então, a primeira coisa que o padre faz é colocar a estola no pescoço, que é aquela faixa, né? O padre coloca a estola no pescoço. Por quê? Porque ali ele está carregando o peso da igreja, ele está dizendo, olha, eu estou aqui no persona Christi, aqui já não é mais o padre, aqui é a pessoa de Cristo. Então, quando a gente for confessar, a gente precisa ter vergonha, porque às vezes a gente acha eu não vou confessar não, porque o padre vai contar os meus pecados. Imagina, gente, isso nunca vai acontecer. A gente pode confiar no padre, porque ali está o persona Christi, a pessoa de Cristo está ali nos ouvindo para nos orientar, para nos dar o direcionamento que nós precisamos. Então, os discípulos também faziam isso, né? Os discípulos também ouviam as pessoas, perdoavam os pecados. E quando a gente termina de confessar, o que o padre fala? Pelo poder que a mim foi concedido pela igreja, eu absolvo os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? O padre faz aquele sinal. Então o padre não está perdoando em nome dele, está perdoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que coisa bonita. Tá? E a partir dali, os nossos pecados já foram perdoados, tá bom? Então, quando a gente for procurar rezar essa oração, perdoar as nossas ofensas, que a gente possa pensar nisso, em procurar o sacramento da confissão, confessar com o padre, tá bom? Esse foi o quinto pedido. Vamos para o sexto? Sexto pedido: e não nos deixeis cair em tentação. Olha que maravilha, porque a tentação está aí. Jesus não disse assim, olha, quando você for rezar, peça a Deus assim, que não exista a tentação. Peça a Deus para que não exista mais a tentação. Nada disso. Ele nos ensinou a rezar de que maneira? E não nos deixeis cair em tentação. A tentação ela vai existir sempre, tá, gente? Desde que nós completamos a idade dos 7 anos, né, que a igreja fala que é a idade que a criança já conhece aquilo que é bom e aquilo que é ruim, desde lá até o fim da nossa vida, a tentação ela sempre vai existir. E vários tipos de tentação, tá? Tentação espiritual, a tentação dos bens materiais, né? A gente querer aquilo que não é nosso, tá? Tudo isso é tentação. A tentação do pecado. Olha, quando a gente vê a coisa muito fácil, as coisas estão muito fácil, de bandeja para nós, pode ter certeza que é o inimigo nos tentando. Então, isso que Jesus veio nos ensinar, né?
e não nos deixeis cair em tentação, não nos deixeis cair nessa tentação. Esse é um pedido direto que nós estamos fazendo para Deus. Não, olha, livrai-nos da tentação, não nos deixeis que eu possa cair em tentação, né? As tentações sempre existirão, no entanto, Deus quer que peçamos sempre o seu auxílio. Às vezes a gente esquece de Deus, né? A gente esquece do auxílio que Deus tem para nós. Quando as coisas estão boas para a gente esquece que Deus existe, né? Todo ser humano é assim, tá tudo bem, então eu não vou na igreja porque eu não preciso mais de Deus. Nada disso, gente. Deus quer que nós precisamos do auxílio dele, que nós o buscamos a cada dia. Então, quando a gente vai estar fazendo a catequese, que a gente entra lá na catequese, no crisma, que a gente possa aprender isso, né? Buscar a Deus sempre. Eu terminei a catequese, agora eu não quero mais saber, eu vou sumir da igreja, não quero mais saber do crisma. Nada disso. Buscar a Deus sempre, para que Ele não possa nos deixar cair em tentação, para que Ele possa estar sempre nos livrando do mal, né? Nos livrando da tentação do inimigo. Esse foi o 6º pedido. E o 7º e último pedido que nós fazemos a Deus, e livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Então, esse mal vai desde o maligno, a tentação, esse mal ele vai desde o maligno às dificuldades mais simples do nosso dia a dia. Esse é esse mal. Então, o que nós estamos pedindo para Deus é isso, que Ele possa nos livrar desse mal, que esse mal possa se afastar de cada um de nós, tá certo? Então, esse foi o 7º e último pedido, que a partir de hoje, quando nós formos rezar a oração do Pai Nosso, a gente vai prestar atenção nesses 7 pedidos, tá bom? Agora você se pergunta assim, mas e na missa, quando a gente reza o Pai Nosso, por que a gente não fala o Amém na hora que a gente reza, quando o padre termina de fazer, quando a gente termina de fazer rezar a oração do Pai Nosso, por que a gente não fala Amém? Bom, esse Amém, a gente não fala Amém na liturgia, porque a igreja chama de embolismo, tá? Porque o Pai Nosso na missa é uma oração continuada. Então, quando a gente fala assim, e livrai-nos do mal, tá? O padre fala, e livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, tá? Então, é uma oração continuada que a liturgia chama de embolismo, ou seja, a gente fala no final, né? E livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Aí tem uma parte, quando o padre termina de fazer essa oração do embolismo, a gente fala Amém. Aí a oração do Pai Nosso está concluída. Então, por isso que a gente não fala o Amém no final do Pai Nosso. De vez em quando o pessoal fala, né? E livrai-nos do mal, Amém. Mas não pode, gente. A liturgia pede que na missa, só na missa, tá? Que a gente não fale Amém no final do Pai Nosso. Em casa tudo bem, a gente, na hora de rezar, porque o Amém quer dizer assim seja, né? É conclusão. Está dizendo assim, olha, eu confirmo, eu acredito nisso, que seja assim o Amém. Mas na missa a gente não pode, porque a liturgia chama de embolismo, porque o Pai Nosso na missa é uma oração continuada, tá bom? A gente fala no final da oração secreta, que a gente chama de oração secreta do Padre, tá certo? Para a gente concluir, vamos pedir para mudar aqui. O Pai Nosso é o resumo de toda a nossa vida de oração. Então, se a gente for pegar lá, desde onde eu comecei até o final, o Pai Nosso é um resumo de toda a nossa vida de oração. Então, é uma oração muito bonita, muito rica, que nós precisamos rezar sempre. Chega ao final, mais uma vez, então que a gente possa estar rezando sempre o Pai Nosso, possa estar em sintonia com Deus, em sintonia, rezando o Pai Nosso, para que o Pai Nosso seja a oração das nossas vidas. E no próximo encontro, nós iremos falar um pouquinho o próximo encontro nosso, né? Nós iremos falar um pouquinho a respeito da oração da Ave Maria. Será que Nossa Senhora rezava? Qual era a oração de Nossa Senhora? Então, a gente vai preparar todo esse material e no próximo encontro que nós tivermos aqui, nós iremos falar um pouquinho da oração da Ave Maria, né? Da oração da Ave Maria, Santa Maria, tá bom? Então, gente, a tarefa para nós é que vocês possam tirar foto do print assistindo lá, com a família, com o seu pai, com a sua mãe. Esses dias uma mãe me mandou mensagem dizendo o seguinte, olha, achei muito importante, né, que vocês estão fazendo isso para os nossos filhos. Até eu estou aprendendo um pouquinho. A mamãe me mandou mensagem, dizendo assim, olha, até eu estou aprendendo coisas que eu sabia, mas que eu tinha esquecido. Isso é um alimento para nós, continue. Então isso é um incentivo, né?
você possa assistir, chamar o seu pai, chamar a sua mãe, dizer, olha, vamos assistir a aula da catequese online, tá bom? Para a gente aprender um pouquinho mais. É sempre bom aprender, né? A gente não sabe tudo, a gente sempre precisa de formação. Então, tira um print lá que você está assistindo a aula, tá? Tira um print, manda para o seu catequista, fala, olha, eu estou assistindo a catequese, estou gostando, tá? Fala das partes do Pai Nosso que você gostou, as partes do Pai Nosso que você reza. Porque quando a gente vai aprender a rezar o Pai Nosso, talvez a primeira oração que a gente aprende, né? Quando a gente é pequena ainda, está completando a idade de falar, de começar a andar as primeiras palavras, tal, o nosso pai ou então a nossa mãe já nos ensina a rezar, isso é muito importante. Então, mesmo a gente sem saber falar as palavras direito, mas o nosso pai e a nossa mãe já nos ensinam. Olha, eu me lembro que a primeira coisa que a minha mãe me ensinou foi fazer o pelo sinal, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Isso foi o primeiro sinal que eu aprendi. Depois veio o nome do Pai, que eu fazia tudo ao contrário, né? Fazia o contrário porque eu era criança, então a gente não sabe muito bem fazer, mas aí a gente vai aprendendo. Essas orações é muito bonita, a gente aprende desde criança. Então qual foi a primeira oração que você aprendeu? Então a tarefa é essa, você vai tirar a foto e mandar mensagem para o seu catequista e falar assim, olha, a primeira oração que eu aprendi foi a oração do Pai Nosso, foi a oração da Ave Maria, foi o Santo Anjo. Olha, o Santo Anjo do Senhor é uma oração muito bonita, que eu também vou explicar aqui para vocês o sentido dessa oração, o significado dos anjos está conosco, tá bom? Então, tira uma foto lá e coloca embaixo assim, olha, a primeira oração que eu aprendi foi a oração tal, oração do Pai Nosso, da Ave Maria, o Santo Anjo, tá bom? Então, essa é a tarefa de casa para vocês, tá certo, gente? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de nós, que Ele possa estar derramando as suas graças sobre cada um de nós e vamos fazer a nossa oração final, tá bom? Para concluir o nosso encontro. Por isso, estamos reunidos e continuaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarde, me rege, me governa e me ilumina. Amém. Estivemos reunidos e continuaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.